agradecendo a Jesus pela certeza que temos que os bons espíritos aqui se encontram e que eles possam encontrar em cada um de nós o espaço necessário para nos envolverem com os seus fluidos de paz e luz, por quanto cada um de nós só recebemos de acordo com aquilo que é o nosso merecimento. Dentro dessa realidade, a gente se movimenta dentro do centro espírita e quando menos esperamos, somos convidados a dar exemplo de que somos espíritas, pelas questões que temos que enfrentar no cotidiano. Em muitas ocasiões desses momentos a gente percebe que a gente gosta do Espiritismo, acha que o Espiritismo é uma doutrina correta, é realmente o que nós estamos precisando, que veio ao nosso encontro na época certa, mas percebemos as nossas falhas, a nossa falta de condição, inclusive de utilizar uma das bases necessárias para a nossa vida de espírita, que é o respeito. O respeito a nossos semelhantes, o respeito aos irmãos que professam a doutrina, enfim, para que a gente vá se complementando como criaturas humanas que somos e passamos então, agindo de forma mais correta, a merecer a assistência dos bons espíritos, e é quando vamos despertar e perceber que é ótimo ser espírita, que vale a pena aceitar a realidade que a vida nos oferece, sabendo que somos responsáveis por tudo que nos ocorre. Não é que Deus queira tudo que Deus não ninguém, mas a condição está em suas leis que nós desobedecemos. E uma vez desobedecendo a lei de Deus, vem sem dúvida não a punição, mas o exemplo, para que a gente possa aprender a respeitar essas leis e viver realmente uma vida, não que o Chico Xavier estava muito hoje, pelo menos ele, mas de seguir a doutrina, seguir a responsabilidade, porque acho que muita gente, dentro do centro espírita, consegue assistir a reunião, perceber a realidade, a gente já está assumindo responsabilidade. É uma responsabilidade que nós temos que assumir, porque sabemos que o nosso comportamento deve ser um comportamento de dignidade, não só dentro do centro espírita, porque às vezes acontece a gente ser espírito direitinho dentro do centro. 50 metros depois, a gente sai e aí esquece o compromisso de ser espírito, e o comportamento pode muito bem passar a ser outro. E o convite é esse, é que a gente consiga, a proporção que o tempo passa e o estudo que a gente realiza, porque quando a gente não estuda a doutrina, devo dizer que somos espíritas, particularmente eu acho que não. Porque o espírito que não estuda a doutrina, ele não entende o espírito. Ele não vai poder se comportar como um espírito, até porque ele desconhece o que é necessário fazer, né, para ter um comportamento espírita. E enquanto isso, nós vamos observando a necessidade do estudo. Estudando a gente aprende, aprendendo, a nossa consciência desperta, a nossa responsabilidade também desperta, e nós passamos a perceber a necessidade de realmente assumir essa responsabilidade perante os espíritos esclarecidos, perante Jesus, enfim, perante a própria vida, que nós temos que encarar e enfrentar. Então, ser espírita é bom porque estamos face a face com as verdades libertadoras de Jesus e dos discípulos. É bom porque nos deixa
com capacidade para compreender as pessoas, para compreender a vida, para que a gente se torne menos grosseiro, menos rigoroso, e faça de fato a tratar as pessoas como devem ser tratadas, independente de serem ou não serem espíritas. Porém, eles têm muita paciência conosco. Observa a nossa dificuldade de associação e aguardam pacientemente, porque eles já passaram pelo que nós estamos passando no momento. E se hoje estão esclarecidos por sua luz, mas compreendem também que já passaram pelo mesmo caminho que nós estamos atravessando no presente momento. E que um dia seremos diferentes do que somos hoje, porque na vida nós não conseguimos enganar todo mundo. Tem gente que percebe, observou, analisou, percebe aquele que a gente pode ser considerado espírito dentro da questão do comportamento. Outros não. Mas o que nós não conseguimos enganar de jeito nenhum são os espíritos desencarnados, que vê a nossa vida como um livro aberto diante deles. Não podemos recuar e dividir, porque eles sabem quem somos e como nos comportamos dentro da vida. Então, a proporção que a gente vai estudando, aprendendo, percebendo a necessidade de mudança, de correção dos nossos erros, nós vamos também mudando os nossos pensamentos, porque nós somos sempre um produto daquilo que pensamos. Quando a gente fala em manter equilíbrio no pensamento, a gente não está querendo assim dizer que devemos estar dentro daquela questão de orar e vigiar, direto, ficar ali o dia todinho rezando, mas se a gente consegue manter um pouco de equilíbrio no nosso pensamento, passamos então a pensar de forma correta e vamos atraindo as duas energias a nosso favor e vamos nos transformar. Do contrário, passaremos anos e anos, como aqui a gente explica, a caso em que se contaram que tinha uma pessoa que passou 20 anos no seu espírito, saiu pior do que comentou. E isso pode acontecer. Então, que a gente possa abrir a nossa mente, nossas corações e perceber a necessidade dessa vigilância dos nossos pensamentos, dos nossos pensamentos positivos, mais positivos do que negativos, possam surgir energias benéficas que vão trabalhar as nossas vidas. Então vamos agora fazer a nossa prece inicial para começar a nossa tarefa da noite. Jesus, amado, mais uma vez aqui nos encontramos, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento que nos concedes de estarmos em contato com os teus mensageiros de amor e de bondade, que zelam pelo bem da humanidade e sua pessoa. Aqui, Jesus, estamos a te agradecer e ao mesmo tempo a te rogar por todos aqueles que no mundo são responsáveis pelas lágrimas que os nossos irmãos derramam, às vezes, ou mais às vezes, no desprezo e no esquecimento na solidão. Que eles sejam parados nos teus mensageiros de boa vontade, que eles sintam a tua presença através desses espíritos fraternos e que recuperem as forças para continuar na jornada de redenção que temos que empreender nesta terra em que estamos reencarnados, certo da tua presença entre nós, através desses espíritos amigos, agradecendo-te, Jesus, mais uma vez, e agradecendo ao mentor desta casa da oração do trabalho, permite que possamos, amparados pela tua luz, iniciar nossa modesta reunião.
Bem, nós estamos aqui recebendo a nossa irmã Mirandei, que vai conversar conosco hoje a respeito da doutrina espírita e a palavra que pertence e como um pouco chegando diariamente um pouco resolvendo tirar férias. Meus queridos e amados irmãos, boa noite. Boa noite. Que a doce e meiga paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue habitando as nossas mentes, nossos corações, por hoje e por todos os dias das nossas vidas. Nós rogamos ao Pai da vida e ao mentor espiritual desta casa de oração e de trabalho que abençoe o nosso propósito de bem servir a causa espírita. E na noite de hoje, a gente vai começar dando graças a Deus, né? Que a gente está podendo dar continuidade ao trabalho. Nós estamos vivendo a época da pandemia do coronavírus no mundo inteiro, e isso tem alterado os nossos hábitos, tem mudado o nosso comportamento, mas não tem impedido a nossa fé, né? Que isso nos transforme, que tudo isso que a gente esteja passando agora possa nos transformar em pessoas melhores, né? Que a gente possa encarar tudo isso que está acontecendo com o mundo como uma mensagem de Deus para a transformação dos seus filhos, né? Eu gosto de dizer que quando a gente não entende algo de ruim que está acontecendo no mundo, a gente tem uma tendência a achar que a gente está sendo castigado por Deus, né? E o Espiritismo, através exatamente do Evangelho do Mestre Jesus, nos certificou, nos comprovou que Deus é um Pai bom, generoso e justo, independente do que a gente esteja passando, do que esteja acontecendo no mundo inteiro. A gente tem que ver isso como uma mensagem de Deus, como se foi autorizado por Deus, tem sim uma finalidade boa. Qual é a finalidade boa? A gente vai despertar dentro da gente, né? Tem muita gente partindo, muitos são os espíritos, nós estamos vivendo a época de desencarnes coletivos, mas nós temos muitos espíritos chegando, né? Eu gosto de dizer que todo dia eu recebo um WhatsApp ou um telefonema de alguém que está grávida. Eu acho que isso não é somente comigo, né? Se eu for contar as pessoas que eu sei que desencarnaram e as pessoas que eu sei que chegaram, realmente chegaram muito mais espíritos do que os que partiram. Agora, isso não tem sido noticiado. E quando a gente vai lembrar, como espíritas, nós estamos aguardando, né, exatamente a chegada do mundo de regeneração, porque nós somos os espíritos da transição. Nós estamos saindo do mundo de prova e expiações e estamos entrando no mundo de regeneração. E aí a gente chega à conclusão que tudo isso faz parte do contexto. Isso tudo já estava elaborado. E quando a gente vai mais além, a gente chega à conclusão que tudo que está acontecendo agora já era previsto, já estava marcado. Até porque nos desígnios de Deus não existe coincidência, né? E não existe impedimento para que as coisas aconteçam da forma que foi ajustado. Eu digo que todos nós, espíritos encarnados, exatamente nessa situação aqui, no que a gente está passando, no que a gente está vivendo agora com essa pandemia, nós já sabíamos, quando da nossa programação reencarnatória, nós fomos informados que passaríamos por essa situação. E nós passaríamos e sabíamos e aceitamos, porque isso faz parte do conceito de religiosidade, porque a religiosidade desperta a nossa fé e faz parte também da conscientização de cada um de nós quanto à nossa relação com Deus e com a nossa espiritualidade, né? Então, por isso a gente sabe, já aprendeu a passar. Eu digo espírita mais do que todos. Qualquer religião, ela tem uma forma de trabalhar ligando o homem a Deus. Mas o espiritismo, ela além de fazer essa ligação,
ela nos liga com a vida eterna, com a continuidade de nossas vidas, independente de onde estejamos, né? E isso tem um diferencial. E tem outra coisa que eu gosto de dizer. Quando Jesus apresentou a doutrina dos Espíritos, ele falou exatamente que somos o Consolador prometido. Quando a gente fala de consolação, a gente fala automaticamente de dor. O espírita é um religioso que tem que aprender a evoluir, a crescer e saber passar pela dor, né? Já que a gente abraçou uma doutrina, que a gente diz, eu sou espírita, mas eu abracei o Consolador prometido. Quando a gente fala de consolação, a gente fala de penas, a gente fala de dores e de sofrimentos. O Espiritismo, ele tem essa diferença bem característica. Ele ensina a gente a sofrer com dignidade, exatamente como sofreu o Mestre Jesus quando se fez homem, né? Não interessa se a gente sabe das nossas dificuldades ou das nossas necessidades de resgatar aqui, nessa oportunidade, transformar os nossos espíritos em seres melhores. Não interessa se sabíamos, porque o Mestre Jesus, que nós hoje temos a consciência que nunca foi um pecador, que não tinha nada a pagar, única e exclusivamente porque estava na carne, se fez homem, esta criatura de Deus sofreu e sofreu muito, né? Então, quando a gente pensa exatamente que Jesus é o nosso exemplo e o modelo a ser seguido, nós já temos nele o nosso amparo, na figura do Mestre, o nosso amparo e as respostas para todas as nossas dores. Não é assim? Então, que essa pandemia possa transformar os filhos de Deus verdadeiramente em filhos melhores. E já que somos os espíritos da transição, que saibamos passar e enfrentar todas as dificuldades com muita dignidade, porque o Mestre que nos conduziu, que nos apresentou o Evangelho, que nos exemplificou através de seu exemplo, este homem, quando na carne sofreu, e a sua finalidade de permitir-se o sofrimento era ensinar aos filhos de Deus que diante da dor nós poderíamos ver nele exatamente a forma adequada de sofrer sem perder a nossa majestade. E qual é a majestade do Filho de Deus? É o divinizar o homem. É através das nossas dores, através de nossas vivências, que nós vamos aprender a nos divinizar, né? Já que somos filhos de Deus, nós somos divinos por natureza. E hoje nós recebemos o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar o capítulo 20. E o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o título Os Trabalhadores da Última Hora. Como nós sabemos, Jesus Cristo, nas suas mensagens, ele falava muito de parábolas, né? Através de parábolas. Parábolas nada mais é do que exatamente historietas. A gente chama de historietas. Parábolas são histórias que são contadas, que dão uma dimensão e uma direção para que a gente possa entender e a gente possa assimilar aquela compreensão, aquela historieta de acordo com o nosso conhecimento. Essas parábolas do Evangelho, elas foram vividas por Jesus, elas foram narradas por Jesus com a intenção de que despertasse em nós exatamente a nossa grandiosidade espiritual, a nossa curiosidade espiritual, mas que fizesse com que nós só acreditássemos, só nós conhecêssemos essas parábolas através da nossa visão própria. Eu gosto de dizer que o Evangelho ele é tão minucioso, mas tão respeitoso com os filhos de Deus, que se eu ler o capítulo do Evangelho e o versículo, eu vou ler e vou entender de uma forma.
Se eu pedir a outra pessoa para ler, aquela pessoa vai ler exatamente aquilo que está escrito, aquele mesmo capítulo, aquele mesmo versículo, e ela vai entender de forma diferente. Se eu pedir mais outra pessoa, e assim, cada um vai tendo uma compreensão própria daquilo que ela leu. E isso tudo faz parte do contexto, tem uma finalidade. Não é, eu já ouvi, e eu não gosto quando eu escuto que as pessoas dizerem que o Evangelho tem contradições. Acreditem, não tem. Quanto mais a gente estuda o Evangelho, mais a gente chega à conclusão. Não existe nenhuma contradição nos 4 Evangelhos, que são João, Lucas, Mateus e Marcos. Não existe. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso Evangelho, é um livro que dirige exatamente a conduta moral e espiritual de nós que nos dizemos espíritas. Esse Evangelho, ele é o mesmo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, só que de acordo à luz da doutrina dos Espíritos. Quem conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, em seus 28 capítulos e a coletânea de prece, vai ver exatamente que é a Bíblia, porque a Bíblia é um livro enorme, né? O Antigo, o Novo Testamento, a Bíblia é um livro muito grosso, e a gente simplesmente, os Espíritos pegaram tudo aquilo, eles sintetizaram, deixaram de forma muito clara, que eu gosto de dizer, quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo, compreende tudo. Por quê? Porque a leitura é muito simples, o palavreado usado é muito simples. Eu gosto de dizer que às vezes a gente está lendo a Bíblia, e eu já li várias vezes, e conheço o Novo, o Antigo Testamento, tudo. Quando a gente está lendo, a gente encontra palavras que ou você pega um dicionário na hora, ou você vai continuar e não vai entender aquilo ali. Porque se você chegou, para quem gosta de ler, para quem gosta de português, vai compreender o que eu estou dizendo. Se eu quero dizer uma palavra, eu colocar uma vírgula num local inadequado, o sentido da frase já fica outro, concorda? Então, na Bíblia, existem palavras até que hoje nós já não pronunciamos, nós não conhecemos, não faz parte mais do nosso dia a dia. E quando a gente não tem a preocupação de estudar corretamente com um dicionário do lado, a gente vai lendo, ali a gente se perde e achou que não perdeu nada, mas perdeu muita coisa. Daí exatamente os equívocos, das pessoas acharem que tem contradição, mas não tem. O Evangelho não tem contradição. E aí os Espíritos, através do nosso codificador, Allan Kardec, eles tiveram a preocupação de simplificar essas informações do Evangelho, né? Porque simplificando, nós entenderíamos a necessidade, a finalidade dos Espíritos, não era só abrir o leque do conhecimento para a nossa vida espiritual, até porque nós já sabíamos que a qualquer hora nós despertaríamos. Se a gente for olhar antes de 1857, que é a época do lançamento do Livro dos Espíritos, nós já tínhamos episódios de mediunidade acontecendo ao longo do mundo. Os grandes filósofos já falavam nisso, né? A gente já sabia, nós não tínhamos ainda nada que nos desse a base. E hoje nós temos o Espiritismo, que eu gosto de dizer que, embora nós trabalhemos com mediunidade, com o intercâmbio entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, e nós tratemos de vida após a morte, qualquer pessoa que estudar a doutrina dos Espíritos, que estudar a codificação espírita, vai chegar à conclusão que ela está muito bem fundamentada. A doutrina dos Espíritos, ela tem lógica. O Espiritismo é uma religião, é uma ciência, uma filosofia, qualquer pessoa pode chamar como quiser, mas que ela está pautada na lógica, né? Então a gente precisa primeiro entender isso.
E essas mensagens que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, elas estão aqui exatamente com a finalidade de simplificar, permitindo o nosso entendimento, de forma que a gente possa aplicar também com simplicidade nas nossas vidas. Talvez as outras religiões que nós conheçamos, elas exijam muito dos filhos de Deus, né? Algumas religiões você não pode comer isso, você não pode usar isso, você não pode ter sua vaidade, você não pode. O Espiritismo, ele é flexível. Ele deixa você fazer exatamente tudo que você fizer. Por quê? Porque você já tem a consciência da responsabilidade da sua vida, da oportunidade reencarnatória que você está vivendo. E eu gosto de dizer que eu não teria outra religião, só seria espírita. Talvez por ser um espírito muito resistente. Se alguém dissesse que era para fazer de um jeito, eu faria de outro. E aí eu teria que ter exatamente o espiritismo que ele diz assim, olha, o certo é esse, agora se tu quiser fazer, tu faz. Se não quiser, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E isso é muito bom, né? É como o livre-arbítrio. Eu digo, o livre-arbítrio que a gente recebeu, e muita gente fala muito, porque eu tenho um livre-arbítrio, porque eu tenho um livre-arbítrio. E a gente fala nisso como se a gente tivesse todo o direito de fazer e acontecer. E até tem. Eu acho que o livre-arbítrio, eu acho que é um presente que o Espírito ganhou, que é um presente de grego. Porque se a gente tem o direito de fazer, a gente também recebe a obrigação de responder por aquilo, né? Então é preferível que a gente faça o que é mais correto. E a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo essas passagens, essas parábolas de Jesus, e nessa especificamente que nós vamos estudar hoje, que é a parábola dos trabalhadores da última hora, Jesus fala de uma história contando o seguinte: um senhor tinha um dono de uma vinha, né? Ele estava precisando de empregados, de funcionários para fazer o trabalho na vinha. E aí ele chamou alguém e disse, olha, tu vai na rua e chama as pessoas para trabalharem, porque eu vou precisar de trabalhadores. E o empregado foi e trouxe uma quantidade, e aí ele disse assim, da primeira hora, quer dizer, quando começou o expediente, vamos entender o que é que Jesus queria falar com primeira hora, com segunda hora, com terceira hora, sexta hora. Então, ele chamou, quando o expediente começou, ele chamou uma quantidade de pessoas, alguns vieram, outros não. A parábola diz isso. Aí quando ele viu, quando o dono da vinha viu que tinha poucos funcionários e ele tinha o dinheiro para pagar todo mundo, ele disse, não, vai lá e chama mais outro tanto de gente, porque nós precisamos de incrementar esse trabalho hoje. E aí ele foi, já era mais, vamos dizer, que já não era o início do trabalho, já era meio-dia, vamos falar desses termos, né? A segunda hora que ele fala. E aí, o que é que aconteceu? Chamou-se outro tanto de pessoas. Na terceira hora, ele chamou outras pessoas. Isso para finalizar, na oitava hora, quer dizer, na oitava hora já era a hora que estava terminando o expediente, estava mais próximo de terminar aquele expediente, de acordo com a parábola. Ele foi e chamou mais algumas pessoas para trabalharem. E essas pessoas vieram. E quando foi na hora do pagamento, qual não foi a surpresa daqueles trabalhadores que começaram no início do expediente, quando o dono da vinha pediu para ele pagar igualmente o salário a todos eles, pagando principalmente aqueles últimos, dos últimos aos primeiros. Quer dizer, aqueles que chegaram, que trabalharam, vamos dizer que aqueles últimos que chegaram trabalharam apenas 2 horas. E aqueles outros trabalharam 12 horas seguidas, os que chegaram primeiro. Então, ele disse, olha, vamos pagar primeiro, vamos pagar
o ordenado igual para todos os trabalhadores. Segundo, paga-se primeiro os últimos que chegaram. E aí alguém se sentiu lesado. De acordo com a parábola, ele perguntou: mas senhor, nós começamos o trabalho tão cedo, trabalhamos o dia inteiro. É justo que a gente trabalhe o dia todo e que na hora de receber, aqueles que trabalharam 1 hora, 2 horas, recebam exatamente o que a gente recebeu? E aí diz o dono da vinha começa a questionar ele: você está questionando o que eu estou fazendo? Se eu estou fazendo certo ou não? Então, mas está errado. E aí o dono isso é a parábola, minha gente. Não é? Porque muita gente até Jesus disse assim: não, isso é a parábola que ele contou, né? E aí ele diz: olha, o dinheiro tem a finalidade de pagar o trabalho de todos. E ele não compreendeu porque foi que o dono da vinha agiu daquela forma. Agora vamos trazer essa parábola para exatamente a explicação, né, evangélica que ela tem, a finalidade evangélica que ela tem. Bom, na verdade, quando Jesus falou dos trabalhadores da última hora, ele falou exatamente daqueles espíritos que somos nós, que demoramos muito mais a abraçar verdadeiramente a tarefa da religiosidade. O despertar, porque eu digo, todos nós, em algum momento, nós despertamos a nossa essência espiritual. Passamos por uma religião, aí encontramos defeito nela, aí vamos para outra, encontramos defeito de novo, aí vamos para outra, porque a gente não acha defeito na gente, mas nos outros é fácil, né? O que é a primeira contradição é exatamente essa. Nós não encontramos, nós não enxergamos os nossos defeitos. É muito mais fácil a gente avaliar o defeito do outro, culpar o outro por nossas instabilidades, né? Quantas pessoas a gente encontra nos centros espíritas, né? Está todo mundo junto, com a mesma finalidade, na mesma sintonia, e daqui a pouco o trabalhador desaparece do nada, né? E quando a gente vai saber, eu, por exemplo, como eu ando muito trabalhando, né, fazendo as minhas palestras, eu encontro pessoas em todo canto, eu digo, essa pessoa é de tal centro. E quando a gente vai conversar, e aí a gente chega à conclusão que não houve absolutamente nada demais. A pessoa não gostou de determinada coisa, né? Muitas vezes não tem um conhecimento alicerçado, não tem uma base religiosa muito bem fundamentada, mas já acha que porque fez alguma coisa é merecedor de outra. Exatamente essa parábola fala exatamente disso, do quanto a gente acha que a gente é importante, mesmo sem passar pelo crivo da nossa avaliação. Que eu digo que o ruim não é o que as pessoas acham de nós, é o que elas não podem dizer, porque a gente não dá liberdade. Os maiores inimigos que nós temos na vida somos nós. Os maiores algozes que nós temos somos nós, o que nós fazemos conosco. Porque quando essa parábola, especialmente os trabalhadores da última hora, ela fala daqueles trabalhadores que estavam todos na praça, todos eles estavam preparados para trabalhar. Essa é a grande realidade. Todo filho de Deus, o que Jesus queria dizer, todo filho de Deus já está preparado para despertar a sua espiritualidade, o seu valor moral e espiritual. Agora, uns arregaçam as mangas, se entregam e trabalham na vinha do Senhor e fazem o trabalho adequadamente. Outros demoram mais um pouco, mas numa determinada situação ou num determinado dia, ele desperta
vai e assume o seu trabalho, o seu compromisso com Deus. Porque nós temos uma tendência a achar que Deus tem um compromisso conosco, mas nós não firmamos o nosso compromisso com Deus. Porque para a gente firmar um compromisso com Deus, é preciso que nós tenhamos a vontade de mudar, para se encaixar no que a gente, não é o que Ele está pedindo. É preciso que fique bem claro que Deus não está com a conta atrás da gente, com a cadernetinha, ou fazendo ameaça, vai para o SPC ou para o Serasa, é besteira, não tem isso. Somos nós que temos dentro de nós a nossa consciência divina. Então, se foi dada a informação, nada mais justo que nos dispusemos a trabalhar aquilo que nós já sabemos fazer. Quando ele fala dos trabalhadores do meio tempo, é exatamente aqueles que tiveram a informação. E quando eu digo informação, não precisa ser somente dentro do espiritismo. A grande maioria de nós, ou pelo menos as pessoas da minha época, nós fomos criados de berços católicos, que nos deram uma excelente noção de relacionamento com Deus. Ninguém vem me dizer que na igreja católica a gente recebeu uma noção diferente. Não. Recebe-se exatamente as mesmas informações. Porque quando a gente vai avaliar religião e religiosidade, a gente chega à conclusão que é tudo 6 e meia dúzia. Algumas coisas convêm a um e ao outro não. O que não quer dizer que um está certo e o outro está errado, né? Mas se nós nascemos de berço católico, o que nos foi dito naquela época foi nos dito exatamente com a finalidade de conduzir-nos para que nós fôssemos pessoas boas, bons filhos de Deus. Se aí ao longo do tempo, isso já se modernizou, nós já somos espíritos mais esclarecidos, já conhecemos a eternidade da alma, precisamos desbravar novos horizontes, aí a gente lança a mão exatamente daquilo que a gente já tem. Ninguém começa do nada, a gente já vem com uma ideia formada, né, de que somos filhos de alguém, de algo maior. Nós somos filhos, aí Deus nos ama incondicionalmente. Por que a gente tem essa consciência? De onde veio essa consciência? Não é só o que dizem, é o que a gente tem no íntimo da gente. E isso vem da nossa ligação com Deus, né? E aí a gente fala, as pessoas que depois de algum tempo despertaram, elas simplesmente são aqueles trabalhadores, olha só, são os trabalhadores da segunda hora. Por quê? Porque eles não despertaram tão cedo, ou não se engajaram no trabalho, no despertamento do seu teor moral e espiritual. Aí demorou mais um pouco, são os trabalhadores da segunda hora. Aí tem outras pessoas que demoraram mais, né? Não é que passaram a vida toda sem conhecimento de Deus. Elas não se dispuseram a trabalhar com isso. Elas não se dispuseram a aprender, a vivenciar uma experiência mais estreita com Deus, né? E eu gosto de dizer que Deus é um Pai que dá liberdade. Na hora que você quiser, está de braços abertos para recebê-la. Existem vários caminhos, e minha avó dizia que todo caminho dá na venda. O que a gente quer é ter um relacionamento com Deus. Escolha o seu caminho e siga, né? Mas trabalhe para isso. É preciso a gente saber que não é somente a gente pegar um evangelho e botar debaixo do braço e está tudo resolvido. Não é não. Nós temos trabalho a fazer. E quando ele fala dos trabalhadores da última hora, são aquelas pessoas que depois de ter trabalhado, ter conhecido várias religiões, né? Ter praticado de alguma forma outras religiões, encontraram defeitos em tudo, não se satisfizeram, elas abandonam, e aí num determinado momento de necessidade, e vamos falar do momento de necessidade na vida, nós temos muitos, mas os trabalhadores da última hora normalmente têm necessidades maiores. Quais são essas necessidades maiores? Necessidade de doença, por exemplo, de um sofrimento, de uma perda do ente querido. Aí a gente desperta, olha só, porque a dor nos alcançou, nós despertamos a nossa natureza espiritual. Veja
são as coisas. Nada mais justo, então, quando a gente fala dessa parábola dos trabalhadores da última hora, nada mais justo que esse trabalhador da última hora, ou esse despertador, né? Essa pessoa, esse filho de Deus, que despertou tardiamente, que ele receba de Deus exatamente o mesmo tratamento que nós recebemos. Quer estejamos no início do trabalho, da caminhada, quer estejamos no final. Deu para entender isso? Essa mensagem, especificamente, eu digo que todas as mensagens do Evangelho, elas têm uma beleza ímpar, porque ela faz com que a gente comece a vivenciar, esperar, poxa, faz sentido. E Jesus é tão generoso, que quando ele fala um negócio desse, ele fala para a gente ter condições de entrar exatamente no que está aqui dentro. Porque o Evangelho de Jesus, ele tem a missão de conscientizar as almas, de dirigir os espíritos. É interessante como a gente busca muitas respostas do Evangelho para as coisas que acontecem com a gente no cotidiano da nossa vida material. E o Evangelho, ele não tem nada, olha, exatamente nada para direcionar o corpo de ninguém, o material de ninguém, o dinheiro de absolutamente ninguém. O Evangelho que nós abraçamos e que nós trabalhamos é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem a finalidade de enriquecer a alma. E a alma enriquecida é de valores, não é de dinheiro. É preciso essa compreensão. É preciso saber dividir o joio do trigo, como falou Jesus Cristo. Enquanto a gente não souber dividir isso, fazer essa separação tão simples, a gente vai ficar sofrendo sem nenhuma necessidade. Porque quando a gente vai ver, conhecendo o Evangelho de Jesus, a simplicidade do Cristo, vivenciando as experiências na carne, todas as dores que nós sofremos na carne, Jesus Cristo também sentiu. Vale ressaltar que nós somos pecadores, ele não. Nós precisamos disso. Nós somos espíritos ainda menos esclarecidos, mais resistentes, ainda insistentes no erro. Mas nosso Senhor Jesus Cristo não. Tudo que ele viveu com a intenção de que nós pudéssemos, diante de qualquer dificuldade, em qualquer tempo das nossas vidas, ver exatamente a resposta amorosa, a resposta construtiva, a resposta que conduziria cada um dos filhos de Deus ao caminho que se destina às almas desses filhos, que é o caminho da perfeição. Para a gente alcançar esse caminho, a gente precisava ter exatamente algo que nos conduzisse. E aí nós temos o Evangelho de Jesus, que muitos de nós, embora tenhamos abraçado uma religião, nós não estudamos, nós não fazemos questão de compreender, nós não fazemos questão de trabalhar. Por que não fazemos questão de trabalhar? Porque está um trabalho danado. A gente se comprometer, a gente quer que Deus se comprometa conosco, mas o nosso compromisso com Deus muitas vezes é tardio, o que não deixa de acontecer, porque nós somos ligados ao Pai. Eu gosto de dizer que Deus nunca esquece os filhos dele, mas nós muitas vezes esquecemos. Nós muitas vezes não temos tempo, não dedicamos tempo, nós dedicamos tempo para qualquer coisa. Mas quando a gente vai dedicar um tempo a Deus, aí eu questiono, será que essa pandemia, que pegou todo mundo, no mundo inteiro, botou todo mundo dentro de casa, será que essa pandemia não tinha essa finalidade? Porque dentro de casa, por mais que a gente faça o dia todo, tudo que tem para fazer dentro de casa, chega uma hora que o telefone não tem nada para fazer. Não tem absolutamente nada para fazer.
Será que naquela hora que a gente não tem absolutamente nada para fazer, a gente parou e rezou? Será que a gente conversou com Deus, aproveitou que a gente estava livre e estava sem poder sair de jeito nenhum, a gente estava isolado, né? Nós estamos todos, aí vamos entrar em isolamento provavelmente de novo. Mas será que a gente aproveitou isso mesmo? Será que a gente fez evangelho em casa? Porque se a gente não podia conversar com as pessoas, se a gente não podia se aproximar das pessoas, nada impedia que a gente se aproximasse mais de Deus. Pelo contrário, a situação até precisava, pedia da gente mais relacionamento, estreitamento das nossas relações com Deus. Porque nós estamos vivendo uma época de pandemia no mundo inteiro, né? Se a gente tivesse essa iniciativa, será que a gente não compreenderia tudo o que está acontecendo de forma mais adequada, de forma mais suave, já que isso é uma coisa que incomodou tanto e incomoda, né? Ninguém vai dizer que não incomoda, incomoda. Mas se foi para o mundo todo, e por que foi para o mundo todo? Por que não foi somente para um país ou um estado? Por que o mundo inteiro? Será que nessa pandemia não foi uma oportunidade que a espiritualidade nos deu para a gente se conscientizar que estejamos onde estejamos, façamos o que façamos, sejamos quem sejamos, nós somos todos iguais, né? Quantas vezes a gente achou que no primeiro mundo alguém era mais inteligente que a gente, porque ali naquele país ninguém sofre, porque ali não tem pobreza, ali não tem não sei o quê, e a gente descobriu que não, que em todo canto nós somos iguais. Será que não foi uma oportunidade da gente enaltecer exatamente, poxa, isso mudou muito a minha maneira de pensar, né? Foi difícil? Foi. Está sendo ainda muito complicado? Tá. Claro que está. Mas está modelando, muita gente está modelando. Tem muita coisa boa acontecendo por trás disso? Tem os trabalhadores das primeiras e tem os trabalhadores das últimas horas se apresentando exatamente agora, durante a pandemia, né? Tem coisas fantásticas acontecendo. Tem crianças fazendo coisas. Eu estava vendo outro dia na internet uma criança de 5 anos que ela mora num lugar muito uma comunidade muito esquecida. E aí ela o que fez, ela foi chegando com a mãe e ela de máscara, e ela viu uma criança sem máscara. E aí ela perguntou à criança: por que você está sem máscara? É para usar máscara. Aí essa menina tem 8 anos de idade, viu? E essa criança que ela perguntou tinha 5. Aí a criança disse: é porque minha mãe não teve dinheiro para comprar máscara para mim. Aí ela foi na casa dela, voltou com uma das máscaras que ela tinha e deu ao menino. Isso só por isso já foi uma atitude muito bonita. Vocês concordam? Bom, ela não satisfeita, a menina com 8 anos, ela pegou os brinquedos dela, botou um bazar na frente da casa dela, fez uma espécie de um brechó, vendeu os brinquedos dela e disse à mãe: eu vou vender porque eu quero que a senhora faça máscara. A mãe é costureira. E a mãe comprou tecidos, comprou elásticos, fez máscaras, e essa menina de 8 anos de idade distribuiu máscaras para a comunidade carente onde ela mora. Aí eu pergunto a vocês, é um espírito da primeira hora, não é? Porque a gente não espera, é um trabalhador da primeira hora, fazendo a sua parte. Ela não pensou que ela não trabalhava, ela não tinha dinheiro, ela não pediu dinheiro ao pai, não pediu dinheiro à mãe, ela usou exatamente o que tinha, teve a iniciativa e não se privou de fazer a caridade. E a consciência que essa menina de 8 anos teve, isso rodou o mundo através da internet. Por que rodou o mundo? Porque nós achamos bonito, nós achamos correto aquela atitude, embora seja de uma menina de 8 anos, né? Mas
por que a gente acha isso? Porque nós fomos criados exatamente iguais. Nós somos semelhantes. Dentro de cada filho de Deus brota a generosidade, independente do que ele está fazendo aqui e agora. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou, a ver em cada um exatamente o parentesco, a hereditariedade que nós temos como filho de Deus que somos. Quando a gente vai avaliar profundamente, de Jesus dizer para a gente que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Alguém já pensou que é ser igual a Deus? Parecido com Deus? Quando a gente diz que a gente carrega Deus dentro da gente, olha a nossa responsabilidade. Será que tudo que nós estamos fazendo com as nossas vidas, com as vidas dos nossos irmãos, o que a gente está fazendo na sociedade onde a gente está inserida, o que a gente está fazendo nessa oportunidade reencarnatória, será que tudo que nós estamos fazendo está de acordo exatamente com esse Deus que vive aqui dentro de nós? Quantas vezes nós não quisemos ser o trabalhador da primeira hora, da segunda, da terceira e muito menos o da última hora? Por que nós não quisemos? Por que nós não abraçamos? Porque nós estamos esperando que algo aconteça e que nos beneficie de forma que nós não precisemos fazer grandes esforços. Quando nós fomos criados com a finalidade de trabalhar a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. E isso é importante a gente saber. Nós somos os trabalhadores de todas as horas. Nós somos os trabalhadores que vamos estar disponíveis, porque nós sabemos que nós somos os responsáveis, os únicos responsáveis por tudo que a gente conseguir de transformação nessa encarnação agora, para numa próxima já chegar melhor. Porque a nossa oportunidade de preparar a nossa mala, a nossa mala de viagem com nossas boas ações é aqui e agora. Nós somos hoje o melhor de tudo que nós já fomos. Quando eu penso isso, eu até me assusto, porque eu não acredito que eu seja tão boa. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu acho que eu seria melhor. Eu acho. Eu acredito que seja melhor. Porque até agora, eu não sei quantas encarnações nós já tivemos. Mas se todo o melhor que nós temos é isso, olha só, quando a gente vai analisar, nós estamos no mundo de provas e expiações, então não somos espíritos tão bons. Senão nem aqui nós estaríamos. Nós já só chegaríamos no mundo que estivesse adequado ao nosso estágio espiritual. E nós não estamos ainda no estágio tão bom. Por quê? Porque estamos no mundo de provas e expiações. E isso, o mundo, se nós estamos aqui, é porque este é o compatível ao nosso estágio de evolução moral e espiritual. Mas o nosso trabalho e a nossa responsabilidade é exatamente nos transformar. E é por isso que os trabalhadores da última hora, essa lição dos trabalhadores da última hora, ela nos ensina que independente de que grau nós estamos, de que hora nós estejamos, nós podemos sim lançar mão de tudo que nós já aprendemos, de tudo que nós desejamos, porque a alma sedenta do Filho de Deus deseja evoluir e as oportunidades são dadas. Que nós possamos agora, já, fazer a transformação, que nós possamos fazer jus ao título que temos, o nome que temos de Filho de Deus, que nós tenhamos diante da vida, nós tenhamos atitudes melhores, que diante dos nossos irmãos, nós tenhamos atitudes mais fraternas e que sejamos verdadeiramente unidos pela força de Deus e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo,
com o conhecimento do Mestre, através do seu Evangelho, que nós possamos alcançar verdadeiramente o nosso progresso moral e espiritual. Muita paz, muito progresso moral e espiritual para todos nós. Chegando assim ao término da nossa tarefa, gostaria só de recordar uma realidade, é que todas as vezes que a gente vem ao centro espírita, depois que termina uma explanação desse tipo, a gente consegue juntar mais alguma coisa no nosso entendimento e que vá nos fazer bem para a nossa libertação. Por isso, é bom sempre estarmos dentro do centro espírita, pelo menos uma vez por semana. Porque vamos aprendendo e a proporção que a gente aprende, a gente se liberta. Vamos passar a prece para a nossa irmã, para ela fazer o encerramento da nossa reunião. Aceita? Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Vamos unir nossas mentes à mente de Deus. E vamos agradecer pela oportunidade de conhecer o seu Evangelho e praticar, juntamente com os espíritos benevolentes trabalhadores e os espíritos trabalhadores desta casa. Deus Todo-Poderoso, Pai Onipotente, Misericordioso e Justo, querido e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela noite de trabalho, de informação, do teu Evangelho de amor e de paz. Nós te pedimos, Senhor, orienta as nossas mentes, os nossos corações, a nossa alma, conduz nossos pensamentos, Senhor, para que verdadeiramente possamos despertar toda a nossa espiritualidade, que possamos trabalhar no bem, que possamos auxiliar com nossas atitudes, com os nossos pensamentos e as nossas ações, o trabalho grandioso da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o mundo seja povoado por espíritos de luz, que beneficie a todo o mundo durante essa pandemia, para que possamos, Senhor, resistir valentemente e que possamos, com a nossa resistência, com o nosso conhecimento, com o nosso amor e conhecimento do teu Evangelho, possamos transformar o mundo num mundo melhor, Senhor. Que as nossas energias de amor, de paz, de sabedoria com Deus possa ser uma constante e possa se derramar no mundo inteiro e em todo lugar do mundo, Senhor, onde tiver um filho teu em sofrimento, que possa receber a energia salutar dos bons espíritos de luz, dos trabalhadores da paz, dos mentores espirituais encarregados de santificar os filhos de Deus. Que todo o mundo possa, nessa pandemia, conhecer a verdadeira força do amor de Deus, o verdadeiro brilho da luz de nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos ser envolvidos no manto sagrado de Maria de Nazaré, que cessem todas as dores do mundo, porque os filhos de Deus estão juntos, alinhados, fraternalmente, subordinados ao Pai, à Mãe do céu, e que tudo o que acontecer, Senhor, que nós possamos saber vivenciar a dor com a alegria que o teu Evangelho e o teu amor nos inspira. Que a tua paz, a tua luz e o teu amor se derrame sobre o mundo todo, e que em cada lugar que tenha um filho teu em dor, possa verdadeiramente receber a tua mão sagrada, possa receber a tua bênção e se deliciar com o gozo do teu amor, Senhor Jesus, da tua luz e da tua força. Que brilhe dentro de nós o teu amor e o teu poder, hoje, agora e sempre.
Assim seja.